gostando do mundo real, né? A Deide tá aí já? Será que a gente pode começar então, Marco? São tuas, né? Sim, professora, já iniciei a gravação, vocês podem ficar à vontade. Tá bom. É. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa programação da jornada de hoje. Meu nome é Djane Braz Duarte, eu sou professora aqui na Universidade de Brasília, do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde. Eu tenho a honra de ser mediadora dessa palestra de hoje, nesse momento, que é com o nosso querido professor Gustavo Romero. Eu gostaria de dizer que essa atividade é uma das atividades que compõe a programação da 21ª Jornada Científica do HUB. O evento está acontecendo desde ontem, vai até o dia 24 de novembro, de forma online. Quem tiver interesse de participar das outras palestras, as inscrições continuam abertas e elas podem ser realizadas pelo site do nosso evento. Hoje, o tema que nós vamos abordar é o desenvolvimento de vacinas efetivas, reafirmação de princípios e intenções no cenário em transformação. A nossa atividade vai se iniciar agora às 14 horas e tem um período até às 15 horas e 30 minutos, incluindo tempo para discussão após a fala do professor Gustavo. Então, como eu disse, é uma honra estar aqui junto com o professor Gustavo, que é graduado em medicina pela Universidade Francisco Marroquim, na Guatemala, tem mestrado e doutorado em medicina tropical pela Universidade de Brasília, é professor associado da Faculdade de Medicina e pesquisador do Núcleo de Medicina Tropical da nossa universidade, onde se dedica à pesquisa clínica, principalmente em leishmaniose, arboviroses e outras doenças infecciosas e parasitárias. O professor Gustavo foi diretor do Hospital Universitário de Brasília de agosto de 2008 a abril de 2011, coordenou o programa de pós-graduação em medicina tropical de 2011 a 2016 e hoje ocupa o cargo de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília desde 2017. Eu gostaria só de fazer algumas observações antes de passar a palavra para o professor Gustavo, é que todos mantenham as câmeras e os microfones desligados. O registro de presença é automático para quem se inscreveu e acessou a transmissão pela plataforma, e o certificado de participação nessa atividade estará disponível no site do evento em até 30 dias. Bom, professor Gustavo, muito obrigada por ter aceito o convite para fazer essa fala conosco, e eu passo a palavra a você. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Djane, pela apresentação e pelas suas palavras. Eu tomei a liberdade de mudar um pouquinho o título da apresentação, como falávamos há pouco, mas também é a promessa, né, de falar sobre o mundo real, que era o desafio, né? Acho que é importante esse ponto. Eu queria, antes de apresentar, primeiro agradecer, né, muitíssimo o convite. Eu acho que quando convidam as pessoas para falarem nos eventos, a gente tem uma bela oportunidade de aprender um tanto, né, para apresentar o que a gente vai apresentar. Acho que esse é o primeiro agradecimento. Sentar para ler, né, para aprender. A segunda, também uma bela oportunidade de revisar conceitos, né? E de refletir sobre o que fazemos e como fazemos, por que fazemos, enfim, acho que sobre o nosso métier. Aí, um pouco nesse espírito, eu preparei para vocês uma apresentação e espero que vocês a entendam um pouco como digamos, que uma reflexão livre, né, sobre vários conceitos sobretudo, uma provocação para todos nós, né, inclusive eu, no sentido de repensarmos as nossas tarefas e as nossas responsabilidades e as nossas obrigações. Quando a Deide me convidou para falar, eu disse assim, de que eu vou falar dele? Aí ela falou, bom, vamos falar de vacinas, que é o que nos ocupa mais recentemente, né, de uma maneira muito intensa, e acho que o tema é muito sensível hoje, e acho que é importante que a gente, de fato, o discuta. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá?
E só vou colocá-la aqui no modo apresentação para que fique mais fácil. Então, Já estamos vendo, já. está vendo? Tá. Uhum. Vou colocar aqui em modo Só colocar no apresentação. modo de apresentação. Isso, tá ótimo. Perfeito. Já foi. Perfeito. Então, Desenvolvimento de vacina? desenvolvimento de vacinas efetivas, eu coloquei reafirmação de princípios, que acho que é muito bom a gente sempre reafirmar os nossos princípios e até questioná-los, né? E intenções num cenário em transformação. Eu gostaria de começar citando aqui uma frase de Walter Hugo May, de um livro que recentemente eu li, que fala o seguinte: agarrado aos meus caderninhos e à procura de palavras novas, mexendo-as na coleção para significarem aquilo que não previram significar, senti que a normalidade se refizera e estaria tudo bem. Eu espero que eu fiquei mais ou menos bem depois de preparar a apresentação. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui com o que eu vou falar um pouquinho de organização conceitual que nos deixe uma sensação, de repente, de estarmos bem. Bom, a questão do desenvolvimento de vacinas é um desafio muito grande e virou, com a pandemia de Covid-19, um cenário onde o tempo é crucial e a oportunidade com que as intervenções se colocam em prática também é crucial, porque isso significará a possibilidade de evitar a morte, no caso de agravos letais como a Covid-19. Eu escolhi estes duas figuras aqui para mostrar aquilo que era tradicionalmente conhecido e reconhecido como legítimo, válido e desejável no seu sentido puramente metodológico, né, e técnico para o desenvolvimento de produtos terapêuticos, e neste caso vacinais especificamente, né, e que levavam períodos muito longos, né, de 10, 15 anos como mínimo, mas períodos bem mais longos do que isso, dependendo do sucesso e insucesso de cada uma das etapas e do interesse que haveria em chegar a esse final, né? Então, desde a parte dos estudos exploratórios pré-clínicos, que em geral levam alguns anos, mas na verdade se mantêm num contínuo durante toda a investigação, até a fase 1, com poucos indivíduos envolvidos, fase 2, fase 3, o clássico do desenvolvimento de um produto terapêutico, até o momento da sua aprovação e, posteriormente, né, aquilo que muito se fala de farmacovigilância no seu conceito da obrigação que agências regulatórias têm para apresentarem um tipo de informação, recabarem algum tipo de informação que é relevante para a tomada de decisão no acompanhamento dessa terapêutica e uma parte que cabe ao mundo da pesquisa mesmo de fazer projetos de pesquisa específicos que transcendem o conceito da farmacovigilância e que constituem os estudos eventualmente de fase 4 que podem permanecer também por décadas, né? Um pouquinho diferente do modelo que está aqui, que não está incluindo os estudos de fase 4. E o que a experiência da Covid nos trouxe, especificamente no desenvolvimento de vacinas, foi um encurtamento assim brutal do tempo de desenvolvimento. Desde questões muito emblemáticas das décadas que tem levado a desenvolver ainda um não tão eficiente, não tão efetivo produto vacinal para a febre tifoide, né? Até levar 326 dias para desenvolver um
novo produto vacinal, no caso para a Covid-19. É claro que o arcabouço, tanto técnico-científico e metodológico, sobre o qual o desenvolvimento da vacina para a Covid se deu, é muito mais vantajoso do que qualquer outro cenário para qualquer outra vacina que tenha sido desenvolvida até hoje. No entanto, chama poderosamente a atenção que o modelo de desenvolvimento deve ter sofrido significativas mudanças para que o encurtamento fosse possível. O que aconteceu na realidade, neste cenário de Covid-19, né, que está aqui neste artigo mais ou menos sumarizado de forma gráfica, é que, em lugar de serem fases consecutivas, atreladas e concluídas, digamos, uma atrás da outra, a superposição dos tempos de desenvolvimento para cada uma das fases foi a regra e não a exceção, o que levou, inclusive, à aprovação ainda finalizando os ensaios de fase 3, como se esperaria, né? Mas num período bem mais curto, e a produção em escala industrial dos produtos vacinais que estavam em desenvolvimento, o que levou a assumir certos riscos por parte das instituições que eventualmente estavam resolvendo essa questão da manufatura dos novos produtos, e que deu muito certo no sentido de termos um produto em um ano e ele ser distribuído para aqueles que tiveram a sorte de recebê-lo oportunamente, de tal maneira que houvesse uma redução da internação e da letalidade por Covid-19. Esse encurtamento, que é altamente desejável, tem alguns custos em relação a questões metodológicas em termos daqueles rigores que eventualmente se aplicaram aos estudos tradicionalmente desenvolvidos ao longo de décadas, e também questões que dizem respeito a algumas alterações, digamos, em relação aos métodos de análise que permitiram obter evidências da eficácia desses produtos de uma maneira muito mais rápida. Bom, e então, no título da palestra, a gente estava falava lá de mundo real, né? E a realidade é uma realidade crua e complexa. Eu resgatei de uma apresentação que eu fiz aqui na jornada do HUB antes, né? E eu vou pedir desculpas, mas eu tenho esse hábito de ver as apresentações anteriores para seguir um fio da meada, no sentido de não perder até os compromissos eh, sobre os quais a gente reflete, né, um ano anterior para o ano subsequente. E neste ponto, esta manifestação de Robbie Silverman da Oxfam me pareceu muito interessante porque ela faz aquela crítica que permanece válida sobre o modo em que a empreitada toda de produção desses novos produtos rapidamente levou recursos públicos de uma maneira muito grande, e que o retorno para aquelas comunidades leia-se a comunidade mundial, que eventualmente contribuiu para a criação da riqueza que foi transferida para o setor desenvolvedor dos produtos, não foi de maneira adequada, vamos dizer, equânime e justa, atendida em relação às suas demandas de vacina. E isto leva até hoje a dizer que é válido a demanda e o grito, né, dos excluídos, no sentido de que todos necessitamos de vacina para estarmos seguros. Alguém abriu o microfone. Deide, seu microfone está ligado e sua câmera. Tranquilo, sem problema. Então, que todos nós necessitamos de vacina para estarmos seguros, e todos estamos falando de todos, né, da população mundial. E Oxfam tem desencadeado uma campanha de acesso a vacinas como parte da sua, claro, né, da sua missão especificamente de apontar responsabilidade, problemas, responsabilidades e
soluções eventualmente sobre esta questão, né? Foi realmente, a gente agora o vê em retrospectiva como uma questão, eu não sei quanto esqueceremos a respeito disso, mas eu acho que a gente não deve esquecer que os aqui representados no quadrinho líderes daqueles países onde o bem-estar econômico é florescente, vamos chamá-lo assim, brigavam entre si, inclusive pelo recurso vacinal que poderia ser escasso, né? E nesse estica encolhe aí dessa seringa simbólica, foi muito emblemático que esses países adquirissem uma quantidade de vacinas muito além daquilo que seria nesse momento necessário para vacinar as suas populações, duplicando ou triplicando a quantidade de vacinas para vacinar a população completa. Ironicamente, dado que nesses países também o movimento anti-vacina é muito expressivo, houve das maiores rejeições a usar os produtos vacinais que os governos tinham comprado. Então, digamos, aquele cenário que eu chamei de cru aqui, né? Mas, na verdade, vamos chamá-lo de cruel e vamos chamá-lo também de trágico, não é? No sentido do acesso equânime e justo aos produtos vacinais. Um ano atrás, eu fazia uma análise relativamente rápida do nosso cenário para desenvolvimento de novos os produtos em geral para a saúde. Estávamos trabalhando um pouquinho disso, né, em produtos terapêuticos, entre os quais pode haver também outros produtos de natureza mais preventiva, como as vacinas, né, que onde eu colocava de que a Big Pharma constituísse um risco relevante para o desenvolvimento que redunde em umas soluções que sejam acessíveis de forma equânime e justa para toda a população. Que havia um setor privado sem fins lucrativos que acenava muito positivamente para um desenvolvimento mais equilibrado e consoante com os valores que inspiram todo o setor público que poderia ter responsabilidade no desenvolvimento de produtos para a saúde, e que realmente, se a gente não revisasse os valores que eram relevantes para cada um destes atores, né, seja o setor público, o setor privado sem fins lucrativos e as empresas da indústria farmacêutica grande, não é? A gente teria problemas para entender qual seria o nosso próprio caminho, né? E nesse momento aparece uma iniciativa que é muito interessante e que eu gostaria de citar aqui como um exemplo, né? Não quer dizer que é assim que tenha que ser, mas é um exemplo onde aparece uma entidade, né, que é uma coalição global com múltiplos atores, não desde algumas empresas, mas uma parte do setor público, a usuários, etc., que se propõem reduzir o tempo de desenvolvimento de produtos vacinais para novos patógenos de relevância potencialmente pandêmica a 100 dias. Se se fez em 326 dias, deveria ser possível fazer em 100 dias. E a missão desta coalição global seria efetivamente atingir essa meta de desenvolver produtos vacinais para patógenos que constituem risco, né, para a saúde global em 100 dias. Aqui, o que eles simulam e eles sustentam a sua proposta no sentido de que, se em lugar de 326 dias houvesse sido observado um desenvolvimento de um produto para a Covid em 100 dias, a gente teria um impacto sobre a população geral em termos tanto de letalidade quanto de internação, né, muito grande, né? Então, a meta é ambiciosa, como as metas devem ser, eu acho, e a missão da proposta também é muito ambiciosa. Aqui participa muita gente, né? E parte dessa estrutura que se observa aqui da organização, que é uma estrutura, eu revisando a estrutura, eu vejo que é uma estrutura complexa, mas muito preocupada pela representação, transparência e que permita trilhar um caminho onde o acesso aos produtos desenvolvidos seja adequado.
é muito importante ter a presidente da Fiocruz, por exemplo, em algum desses eh, comitês, conselhos, fóruns que eventualmente se constituem dentro da organização, e isso traz um certo alento para, eventualmente, pensarmos que esta parte da articulação entre empresas, setor privado sem fins lucrativos e todo o setor público seja uma questão possível, não é? Não sermos pessimistas nesse sentido, senão conhecer profundamente a realidade e, inclusive, tomar para a gente parte do know-how que existe dentro da indústria farmacêutica para aprimorar os processos de desenvolvimento de novos produtos. E aqui eu dizia também, um ano atrás, eu fazia a seguinte pergunta, né, em relação ao setor público e a seu papel no desenvolvimento de produtos para a saúde. O que diremos de nós mesmos daqui a 10 anos? O ano passado estávamos ainda num período pandêmico bem mais intenso e isso nos movia a entender que deveríamos mudar alguns rumos, né, e algumas práticas que poderiam redundar em melhoria tanto de eficiência quanto de efetividade do que nós fazemos. E me chama a atenção novamente que nesta proposta desta coalição há um foco, e este é um elemento dos últimos que se concatena para propor que se consiga a meta de desenvolver produtos em 10 anos, dentro da parte tecnológica, de fazer bibliotecas, e usar todas as metodologias mais modernas, eventualmente, para bibliotecas, estou falando de bibliotecas genômicas, né? E aí a gente observa que eles colocam como fundamental e essencial, no fim do processo, diz que uma rede global de locais capazes de realizarem os exercícios que nós realizamos, laboratórios, né? Que atuem de uma maneira com razoável consenso, né, para que aquele objetivo, missão da coalição, eventualmente, consiga ser oportunamente aprovada pelas agências reguladoras. E aí vem a questão das agências reguladoras, que se o cenário vai ser transformado, as agências reguladoras talvez precisarão de transformação. Bom, aqui falando então, quando a gente fala dessa história do mundo real, fala esse mundo real na tradução do inglês, né, do real world, mas eu acho que nós, no nossa linguagem coloquial, muito falamos da vida real, né? O real life do inglês talvez seja mais interessante numa tradução customizada desse tal do mundo real para falarmos em pesquisa, né? Pesquisa de vida real, na vida real, para a vida real, etc., né? Acho que para a gente é a vida, né? O mundo parece um conceito interessante, mas eu acho que neste caso particular, para a gente poderia ser a vida. Fiquei pensando isso nos últimos 5 minutos antes de entrar aqui no Teams. Mas, bom, a gente tem isto que é clássico, quando a gente quer produzir evidências em relação a risco, nós fazemos estudos observacionais. Quando a gente quer produzir ou desenvolver um teste diagnóstico, nós fazemos estudos de desenvolvimento e validação de testes diagnósticos, daí a questão da validação dos testes é importante, né? Quando queremos saber sobre tratamento e prevenção, nós fazemos ensaios clínicos, e aqui estamos falando na tradição, os ensaios clínicos randomizados, né? Quando falamos em prognóstico, voltamos à metodologia de estudos observacionais, estudos seja de coorte, estudos de caso-controle. E quando falamos de estudos de avaliação econômica, nós falamos de estudos de custo-efetividade, né? Que são emblematicamente aqueles estudos que eventualmente ajudam muito na tomada de decisão para incorporar ou não algumas novas intervenções dentro dos sistemas de saúde, né, no nosso caso particular. Então, nesse arcabouço, digamos, que a tradição coloca, nós temos preocupações que são fundamentais, né? A primeira preocupação é que os nossos estudos sejam válidos. E aqui nós estamos falando fundamentalmente de validade interna, né? E da validade externa, que vai ser o nosso assunto relativo ao mundo real.
Nós estamos falando da precisão das estimativas daqueles efeitos que nós estamos detectando em todos esses estudos, né? Seja ela a precisão da especificidade no teste diagnóstico ou a precisão da magnitude de um fator de risco associado ao desenvolvimento de um de um agravo ou na eficácia, medida de eficácia, precisão da medida de eficácia de uma intervenção vacinal, não é? Não interessa o que a gente esteja falando, né? A precisão nos interessa. É, excetuando, né, para os componentes que dizem respeito ao custo, né, que aí é outro departamento, mas inclusive a precisão é importante nos estudos de custo-efetividade no que diz respeito à efetividade, né, das intervenções. Então, nos preocupa também a qualidade. Ou seja, queremos que, além de ser válido e preciso, digamos, o estudo que nós estamos desenvolvendo, ele tenha qualidade. E qualidade se refere a padrões, que cumpre padrões de referência que foram consensuados como aqueles que servem para dizer se o estudo está cumprindo ou não com aquilo que é necessário cumprir durante o seu desenvolvimento, análise e conclusão. E, finalmente, sobre a transparência. Como nós somos transparentes ou não em relação ao que estamos fazendo? Esta parte da transparência é crítica e eu acho que tem se avançado mais recentemente nesse sentido. Então, esta é a forma como nós nos aproximamos do mundo real de forma muito convencional e tradicional e ortodoxa, como nós falamos, e aqui estamos falando de ensaios clínicos randomizados especificamente, né? Quando a gente fala em qualidade e transparência, isso é um cenário de enorme produção de guias, checklists, consensos, etc., sobre o que nós deveríamos fazer para relatar os resultados e como nós deveríamos nos apresentar, também dizendo, né, de forma muito transparente o que fizemos e o que não fizemos, né? E esta rede aqui, né, de colaboração é muito interessante porque ajuda a gente a encontrar, eventualmente, onde que está o padrão de referência para a qualidade, para o relato de cada um dos tipos de estudos que nós realizamos. Trouxe aqui só para lembrar que é um trabalho enorme, né, de produção de guias, checklists, etc., para melhorar a qualidade do que fazemos. Bom, mas por que fazemos tudo isso, né? Acho que a pergunta fundamental é essa. Fazemos tudo isso porque nós estamos querendo fazer uma prática, e aqui vou. O nome é medicina baseada em evidências, tem quem fale saúde baseada em evidências, né? Mas, basicamente, o arcabouço conceitual é este. Queremos fazer as coisas com qualidade e para alguma coisa que tenha a ver com o objeto do nosso trabalho, que acabam sendo as pessoas que povoam o planeta, né? Então, a medicina baseada em evidências, tal qual em 96 o David Sack colocou, dizia o seguinte, né, que era o uso consciencioso, explícito e sensato da melhor evidência disponível para tomada de decisão sobre o cuidado individual de pacientes. A prática da medicina baseada em evidências significa a integração da expertise clínica individual com a evidência clínica externa disponível, obtida a partir da busca sistemática. Aí, com esses elementos, houve um enorme desenvolvimento aí de várias décadas, duas poucas décadas em relação a este campo, né? Já em 2000, isso já é um pouquinho, nem muito tempo depois, né? O próprio Sackett, ele vai dizer que é uma abordagem sistemática para a solução de problemas clínicos que permite a integração da melhor evidência clínica disponível com a experiência clínica e os valores dos pacientes. Aqui começa a aparecer muda da questão do cuidado individual, que era o conceito que havia na primeira definição, a algo que se refere aos valores dos pacientes. E esse é um salto fundamental e grande, porque vai começar a nos conectar dentro deste campo da medicina baseada em evidências com aquilo que estamos chamando hoje de mundo real, né? Mas é a vida real, porque os valores dos pacientes também contam. Esse caminho é um pouco mais longo, não é? E um pouco mais
abrangente, digamos, a definição e mais em profundidade. Esta outra, né, de um professor aqui que trabalha especificamente com evidências, e ele diz que a prática, ia bem, a prática baseada em evidências é um esforço consciencioso, de novo, né, para fazer que as decisões que as decisões clínicas que decisões clínicas sejam tomadas com base em pesquisa, com a menor possibilidade de viés, utilizando as intervenções com maior plausibilidade de melhorar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes. Aquela história dos valores dos pacientes começa a se traduzir numa coisa um pouquinho mais concreta que diz respeito à qualidade de vida, né? E ao tempo de sobreviver com qualidade. E aqui isso faz desenvolver um campo interessante que trata de combinar evidência com as preferências dos pacientes e aquelas habilidades que os profissionais de saúde devem ter, né, para eventualmente comunicar a eles o que a evidência diz. E, por outro lado, situar de uma maneira muito bem contextualizada e prática, não é? Esse tipo de comunicação dentro de um cenário geográfico, né? As limitações financeiras, etc. Bom, então, essa história das evidências não é quais evidências, né? E a tradição colocou também isto aqui como uma pirâmide, onde as revisões sistemáticas acabaram ficando no topo, não é? E as revisões sistemáticas do quê? Se entendeu que em condições ideais de ensaios clínicos randomizados. Por quê? Porque a validade dessas evidências seria progressivamente mais alta conforme fosse subindo aí na pirâmide, desde a opinião de experts até a realização de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados bem conduzidos, mais acabou de uma maneira um tanto quanto, eu diria, não sei se exagerado ou aberrante, mas que talvez era inevitável para o estado da arte naquela época, de que os ensaios clínicos seriam realmente a cereja do bolo, porque fundamentariam eventualmente a revisão sistemática que ajudaria para guiar a tomada de decisão, né? E houve um trabalho enorme para decidir como que a revisão sistemática de fato poderia levar a produzir aquela resposta que seria essencial sobre e uma recomendação sobre aquilo que eventualmente poderia ser utilizado baseado nesses resultados, né? A revisão sistemática de fato faz a síntese, né? E a recomendação que alguém vai fazer poderia ser sobre o resultado da revisão sistemática. Essa é uma confusão um pouquinho que às vezes acontece, né? Muitas vezes espera-se que a revisão sistemática, alguém pode esperar, né, que a revisão sistemática faça recomendações. A revisão sistemática não faz recomendações. A revisão sistemática revisa e diz o que ela entende que é a realidade, né? Então, a partir dessa realidade, de evidências, alguém vai tomar uma decisão. Então, esta história do grade é interessante porque nunca se chegou a tal refinamento de entender um processo de como construir uma evidência de revisão sistemática e que eu acho que é muito interessante porque tem disciplinado muito esse campo. Mas aqui eu vou voltar aos meus caderninhos, como disse o Walter Gomain, né? E quando a gente falava em ensaios clínicos, a gente falava muito da tal da fase 3. E por quê? Porque era aquela crucial que provava, não é? Explicava a relação entre aquilo que estamos dando a um participante de uma pesquisa e aquilo que nós entendemos seja seu efeito. E a partir daí, revendo esta figura que tem uma preocupação sobre a segurança ao longo de todo esse tempo, né? E que começa a apontar a ideia de efetividade com a fase 4, e a nossa apresentação começa com a palavra efetividade, é porque, de fato, quando eu fiz isso, né, isso era 2007, né, já vai fazer um monte de tempo, a fase 3 era a rainha, né? E a fase 4 era a esquecida. E a fase 4 continua esquecida. E talvez uma das questões importantes dessa história, disso de não sei, uma retomada da ideia do mundo real, ou da vida real, é porque
talvez desta vez a gente consiga valorizar a realização de projetos de pesquisa, não farmacovigilância, projetos de pesquisa, na fase 4 que nos ajudem a dizer se estamos no caminho certo. Então, talvez a parte mais negligenciada do processo de desenvolvimento de intervenções terapêuticas e profiláticas seja a fase 4. E essa história do mundo real está relacionada, assim, muito imbricada com essa ideia de efetividade e da fase 4 de desenvolvimento. Bom, por que que eu coloquei isto? Porque, na verdade, quando eu fiz o trabalho, eu fui muito, digamos assim, vou me qualificar de preguiçoso, e eu não fui revisar por isso que eu agradeço muito a oportunidade oportunidade de estudar para fazer uma apresentação. Eu não fui revisar este artigo de 1967, que tratava sobre ensaios clínicos de natureza explanatória e de natureza pragmática. Este assunto é muito antigo, né? Isto foi escrito quando eu tinha 3 anos de idade. Ou seja, é imperdoável não ler uma coisa dessas, né? E aqui eu deixei esta parte inicial, né? Porque ele disse o seguinte, de que a tese deste trabalho, eventualmente, é que os ensaios clínicos são inadequadamente formulados, desenhados, né? Planejados, desde os seus primeiros estágios em que estão sendo conceitualizados. Eu acho que é interessante de entender que já nesse momento se via limitações dos ensaios clínicos do jeito que eram feitos, talvez por falta de reflexão de qual era a pergunta que estava querendo se responder, né? E dentro dessa dualidade, grosso modo, de um ensaio explanatório que quer saber se a intervenção A causa o efeito B, né? E se essa relação é forte, essa associação é forte o suficiente para entender que ela é a causa, né, disto aqui, num cenário absolutamente controlado, que é um estudo de natureza basicamente explanatória, onde não há, ou há o mínimo de confundidores possíveis, né, para um ensaio pragmático, onde quer se perguntar se a intervenção A aplicada à população esta que eventualmente está sofrendo desse agravo nas suas condições normais, é capaz de causar um efeito benéfico nessa população e de qual magnitude, incluindo todos os confundidores possíveis, existentes e imagináveis. Então, idealmente, um ensaio pragmático traduz uma condição onde o ajuste por confundidores desse efeito de qualquer intervenção se maximiza. E isso exige um desenvolvimento metodológico bem mais desafiador, não é? Mas me chama a atenção, e eu pensei aqui parte da conclusão deste estudo, onde diz que a maioria dos problemas reais, né, aí aparece a palavra real, desse mundo real, né, eles abrangem elementos tanto de natureza explanatória, como aqueles que se abordam de maneira muito categórica numa fase 3 de desenvolvimento clínico de novos tratamentos, até aqueles elementos que são de natureza pragmática. E aqui ele está falando, né, de uma outra interface que diz respeito à dimensão ética do que fazemos, né? E aqui o Brasil é especialmente sensível a essa matéria, porque, em tese, né, no mundo real, fazer uma proposta de ter um estudo controlado com placebo é muito distante de qualquer realidade. E a menos que, né, se entenda que algumas iniquidades em saúde permitem que aqueles que, por infelicidade da sua condição socioeconômica, sociodemográfica e de exclusão, estão excluídos, inclusive, da possibilidade de usarem alguma intervenção. Então, em geral, no mundo real, a proposta que se coloca é que o comparador seja ativo, né?
E nos ensaios pragmáticos, sendo comparadores ativos, os que predominam eventualmente, isso também impõe outro tipo de desafio, né, que não é visto num ensaio clínico randomizado controlado por placebo, né, que prova por A mais B que o tratamento causa efeito tal. Bom, evidentemente, aqui nesta questão, a gente observa que essa aparente como é que eu diria, opção de usar um estudo explanatório ou usar uma abordagem pragmática para responder uma pergunta, talvez seja reducionista, né? E que talvez não precisemos fazer isso, né? Então, passando aqui, o desenvolvimento que foi feito a partir dessa ideia, que é de 1967, é que várias pessoas especialistas em desenvolvimento de ensaios clínicos acabaram entendendo de que essa história de ser pragmático, ser explanatório, seria um contínuo, né? E aí surgiu esta palavra aqui, que chama de precis, né? Que na verdade está querendo sumarizar em escala contínua as várias dimensões que abrangem o desenvolvimento, o planejamento e desenvolvimento de um ensaio clínico. Desde a maneira como são definidos os critérios de inclusão, a intensidade como os desfechos de interesse são buscados ou procurados no estudo, quais são esses desfechos de interesse que são relevantes, né? Quanto que os participantes aderem ao protocolo de pesquisa, né? Quanto aqueles que estão sendo os pesquisadores eventualmente aderem a prática que está sendo preconizada dentro do ensaio, não é? A flexibilidade de ter um tipo de comparador específico para o ensaio, a ideia de se aquele que eventualmente que está monitorando a intervenção é uma pessoa que é um expert na matéria e ele vai ter um treinamento específico para fazer especificamente aquele ensaio clínico, ou ele é uma pessoa que é um profissional de saúde que está aí sem maiores capacitações extraordinárias, né? Ele vai poder participar desse ensaio clínico como parte da equipe dentro do ensaio clínico pragmático e assim por diante. Este contínuo é interessante porque, aplicado a vários ensaios clínicos, e aqui então se pede para as pessoas que vão fazer a avaliação ou que estão desenhando o processo, colocar um ponto em alguma linha desse contínuo entre nada e o parâmetro que está sendo feito de maneira mais expressiva, né? E que é o que se gera? Se gera este tipo de diagramas que acabam mostrando de uma maneira sintética como um ensaio se aproxima daquilo que seria um ensaio clínico explanatório, ou seja, a expertise, por exemplo, de um membro da equipe que eventualmente vai fazer, aqui está falando de practitioner, está falando de médico especificamente, né? Ela vai ser máxima ou nenhuma, né? E assim vai, né? Para cada um. Então, tem ensaios clínicos, este aqui de natureza pragmática, né? E este aqui de natureza explanatória. Quanto mais se aproxima do centro, mais explanatória. Mas talvez esta coisa aqui que parece meio dicotômica e excludente, né? Estes dois primeiros aqui, sejam menos interessantes do que estes C e D, que mostram diversidade de comportamento em cada uma dessas 10 dimensões que o pessoal está propondo aqui para avaliar os ensaios clínicos, de tal forma que a gente não pode rotular este de ser ele pragmático, nem este de ser ele absolutamente explanatório. Na verdade, eles têm algumas coisas a mais ou a menos em relação às várias dimensões que ajudam a definir
isto que é mais clássico que se vê no B do explanatório, isto que é mais clássico do que se vê aqui do pragmático. Bom, mas aí vocês vão perguntar, e onde que a gente vai por um ponto, né? Nem todo mundo é expert assim para dizer, olha, o meu ponto está aqui, perto do E, o meu ponto está um pouquinho mais distante, está na metade, está um pouco mais. Então, uma das críticas a este Prezes, que eu seria entendido como Prezes 1, né, é que ele não tinha uma escala, nenhuma escala para botar um score na linha que permitisse ser um pouco mais, tanto preciso quanto reproduzível, né? E para poder avaliar entre diversos avaliadores que tão consistente era o resultado na apreciação de se tal ou qual planejamento específico para um ensaio clínico seria mais explanatório ou mais pragmático. Assim, isto foi revisado e surgiu o PRESIS 2. E o PRESIS 2 é um amadurecimento de todos estes parâmetros que tinham sido inicialmente colocados, e aqui já vão ser só 9 e não 10, né? Houve uma redução, e se criou uma escala de 0 a 5 para cada um deles, para que se pudesse marcar aqui e fazer do mesmo jeito, né, que se fazia o outro, a avaliação da caracterização daquele ensaio clínico. Então, rotular um ensaio clínico como traumático ou rotular o ensaio clínico como explanatório, basicamente serão. Acho que tem alguém com o microfone aberto, né, Jane? Parece que sim, tá tendo uma interferência, mas eu não tô conseguindo ver aqui quem é. Se tiver alguém com o microfone ligado, por favor, desliguem. Acho que parou, né? Tá ouvindo bem? Sim, agora sim. Então, utilizando o score aqui, para cada uma das dimensões, a gente vai conseguir fazer o mesmo desenho, né? E para o score máximo para todos eles, né, acaba sendo o pragmático, e o outro muito perto do centro acaba sendo o exploratório. Na vida real, e aí vamos começar a falar um pouco da vida real. Na vida real, ter o pragmático absolutamente pragmático e o explanatório absolutamente explanatório talvez seja irreal, porque isso talvez não exista. E assim como dizia em 1967, quem fez a primeira abordagem de pragmático e explanatório, analisando aquilo com um pouquinho de maior profundidade, talvez sempre os ensaios clínicos tenham componentes ou perfis, digamos, em alguma dimensão que sejam mais ou menos pragmáticos, mais ou menos explanatórios. Por que que isso é importante? Acredita-se hoje que se a gente aplicasse aos ensaios clínicos que estão sendo revisados em revisões sistemáticas, por exemplo, qual é o desenho daquele ensaio para tentar entendê-lo e descrever melhor a evidência que está sendo trazida à tona, se aplicasse uma questão destas aqui, talvez a gente teria uma melhor contextualização de que tanto um ensaio está se aproximando daquilo que estamos chamando de mundo real ou não. Então, tem um outro campo que é importante, que diz respeito à efetividade. E efetividade, basicamente, hoje, de um monte de intervenções, mas hoje tem chamado poderosamente atenção tudo que está se fazendo em relação à vacinação por ocasião da pandemia de Covid-19. E aqui eu trouxe um ensaio, né? Aliás, não é ensaio, né? Uma pesquisa com dados secundários que vai medir a efetividade, né, de utilizar Coronavac e outro produto vacinal e fazer estimativas sobre essa eficácia. E quando a gente se pergunta e o que eles fizeram, como é que eles foram fazer isso, né? Eles foram fazer isso fundamentados essencialmente no relacionamento de várias bases de dados disponíveis aqui no Brasil, que registram a vacinação, registram a hospitalização, registram a morte. E juntando todas essas bases de dados, né, se chega à possibilidade de medir a efetividade daquilo que foi usado na vida real, né? E aqui eu queria chamar a atenção de que os dados secundários sempre foram do mundo real. Não tem mundo real nos dados secundários. Pode haver má qualidade,
ou boa qualidade. Mas o mundo esse sempre foi real, né? Com todas as suas limitações. Então, quem pesquisa e agora vai colocar, porque senão talvez não publica o seu artigo, né? Que a sua pesquisa é de mundo real, e está usando dados secundários com relacionamento de bases de dados, né? Vai usar mundo real como marca. Mas, na verdade, isso sempre existiu. Não é novidade mesmo. Na verdade, um tipo de chamar a atenção sobre o valor estratégico que poderia ter utilizando metodologias apropriadas, aquilo que eventualmente está disponível de dados para transformá-lo em informação útil para a tomada de decisão. Bom, interessante se vocês repararem nas estimativas, né, que elas têm uma precisão muito alta. Por exemplo, vejam os intervalos de confiança quando começa a ser mencionado. O primeiro intervalo de confiança está aqui de 82,1% para estimativa pontual e o intervalo de confiança é simplesmente 81,4 a 82,8. Ou seja, quase que a estimativa pontual. Como que eu consigo uma precisão dessa natureza, né? Eu seria o sonho de consumo de qualquer ensaio clínico randomizado, conseguir essa precisão que ele nunca vai conseguir. E nunca vai conseguir simplesmente por uma questão de número, né? De número de indivíduos que estão sendo expostos ou não à intervenção que está sendo analisada. No caso aqui, a combinação de duas vacinas para eventualmente proteger contra os eventos relevantes na Covid-19. Então, esse ganho de precisão nos estudos de efetividade que se fazem e chamados hoje de mundo real, fundamentados em bases de dados secundários, são extremamente produzem estimativas extremamente precisas, porque o número de indivíduos exposto e não exposto à intervenção que está sendo analisada é muito grande. Uma enorme vantagem, né? Mas existe, evidentemente, desvantagens nisso tudo aqui. E depende muito da qualidade dos dados que estão sendo feitos e de alguma estratégia para limitar alguns danos potenciais que poderia haver em relação a vieses que dizem basicamente respeito a vieses de indicação, né? E vieses que também têm a ver com aquilo que se chama de o tempo imortal, né? Aquele tempo em que um indivíduo não poderia ter aquele evento de interesse e que deve ser computado adequadamente dentro da estratégia de análise. Bom, duas referências, eu estou trazendo aqui para vocês duas referências, né? E aqui vem um pouco da provocação, e para estimular as pessoas, quem não lê, né, talvez todos já leram, e aí eu peço desculpas se todo mundo já lê, e sou eu que era o atrasado na história, né? Mas dois artigos interessantes. Um tem título provocativo, diz onde que está realmente, né, o risco, né, de encontrarmos o maior desafio, né, aquele que representaria o inferno metodológico na hora de fazer buscar uma evidência do mundo real. E aqui quando falam, vejam, evidência do mundo real, que é outra forma de chamar esses estudos que estão falando com dados secundários. E neste estudo há várias questões que são chamadas, né? E o outro trabalho que também é muito atual e que nos situa em relação àquilo que se chama de efetividade comparativa, né? Que é um tipo específico de estudo que acaba utilizando aquilo que se chama também dados do mundo real. Aqui está para, eventualmente, os tratamentos de Covid-19, e ele contextualiza muito bem aquilo que significa um mundo rapidamente em transformação, e não em relação, claro, né, das características sociodemográficas que vão mudando conforme a pandemia vai aumentando, vai crescendo, mas as questões de natureza socioeconômica que também vão mudando, e principalmente e fundamentalmente, a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes que têm Covid-19, que apresentaram Covid-19. Desde aqueles que tiveram a emprestaram, digamos, os seus corpos para aprender o que fazer com uma doença nova, até aqueles que levaram o benefício pleno desse conhecimento que o sistema de saúde acumulou para cuidar melhor das pessoas num período relativamente curto de tempo, né? Então, esse dinamismo
do pano de fundo onde se inseriram as intervenções também é importante como desafio metodológico na hora que a gente quer utilizar dados do tal do mundo real, né? Principalmente eles de natureza secundária, no sentido de tirar alguma conclusão válida, né? E aqui nós temos neste estudo, esse primeiro, né, que fala de onde que radica o problema fundamental, os riscos fundamentais, dois diagramas que são muito interessantes, duas figuras onde eles colocam, né, quando os impactos não, né, as possibilidades de, digamos, incorrer em vieses, né, que dizem respeito ao tempo em que as pessoas não eventualmente não tiveram um evento de interesse, mas está contando, né? E como ele se classifica. Os vieses que dizem respeito à indicação, e aqui os dois cenários seriam aqueles onde a gente tem um comparador, que seria não usar o medicamento, né? Não é exatamente placebo, mas usar ou não utilizá-lo, né? E o outro, onde se faz com um comparador ativo, o que pode ter um impacto fundamental sobre os tempos de acompanhamento, né? E como se comportam também todas aquelas covariáveis que devem ser comparáveis na linha de base para, eventualmente, a gente estar trabalhando digamos, um tipo de comparação razoavelmente ajustada, né? Os desafios são muito grandes e quando se faz uma pesquisa destas, o reconhecimento do risco dos vieses, né? Que existe inerente à natureza da pesquisa que está fazendo e a proposta de como isso vai ser contornado ou como isso vai ser evitado é fundamental. Então, eu queria chamar a atenção aqui para quem está envolvido na gestão atualmente, né? Ou já esteve envolvido na gestão e como evoluem as questões da gestão. Hoje nós fazemos um mapeamento de riscos, né, para qualquer contratação que a gente faz em qualquer instituição. E o tal do mapeamento, seja qual for o produto que vai ser contratado, muito bem a mesma coisa nos nossos projetos de pesquisa, que acho que é muito interessante que sempre o projeto conte com isso, né? Seria equivalente a esse mapeamento de riscos. Aqui seria o mapeamento dos riscos em relação às questões relativas aos vieses possíveis e o que a pessoa está propondo, os pesquisadores estão propondo fazer para evitar esses vieses, né? Não quer dizer que vão ter sucesso, mas organizar um projeto de pesquisa dessa forma traz enormes vantagens para não estar discutindo a posteriori como ajustar aquilo que acabou ficando extremamente confuso por conta de não termos a previsão razoável daquilo que era uma guerra anunciada, como poderíamos falar, né? Então, é importante esse reconhecimento e talvez até diagramaticamente colocar aquilo que poderia, ao longo do percurso temporal que o projeto vai ter, uma análise de quais seriam os riscos e quais seria a ação de viés e quais seria a ação para evitá-los, né? Bom, aqui então, eu queria comentar, a partir de tudo isso que eu falei, aquilo que continua sendo motivo de debate, se na área terapêutica ou profilática, né? Desenvolvimento de intervenções de natureza preventiva, como as vacinas que hoje nos ocupam, a gente está vai continuar atado àquela que eu chamo, né, falso contraponto entre ensaios randomizados versus estudos de natureza observacional ou quase experimental, quando eles existem, ou a gente vai avançar para entender de uma maneira conceitual um pouquinho além daquilo que parece oposto, mas que talvez não seja oposto. Já faz décadas também que existe uma discussão, e este é um editorial no Journal of Clinical Epidemiology que fala um pouco sobre isso, né? E ele diz que o título é meio provocador, falando de que
tudo bem, há o sentido ou talvez a direção dos efeitos observados é semelhante à magnitude dos efeitos observados num ensaio clínico versus num estudo observacional, também pode ser semelhante, mas ainda há algumas diferenças. E é muito interessante dizer de que talvez o caminho seja o que a gente já começa a ver na literatura, de entender que muitas vezes há limitações grandes para realizar ensaios clínicos controlados e às vezes também há limitações para realizar aquele estudo observacional que cumpra definitivamente com um mínimo de qualidade para chegar a uma conclusão válida e que talvez a gente esteja num, num campo onde poderia buscar a consistência da natureza, direção dos efeitos observados, tanto entre estudos randomizados clínicos versus estudos observacionais, versus não, os estudos observacionais, e se isso for consistente, isso vem contribuir de uma maneira substancial a fortalecer a ideia conceitual da causalidade entre a intervenção terapêutica e o desfecho que lhe interessa, né? E que se houver diferenças na direção desses efeitos, alguma coisa está acontecendo, seja de natureza metodológica, no sentido de que o método não foi razoavelmente aplicado e por isso parece haver uma inversão de efeitos, né? Uns para um lado, outros para outro. Por exemplo, uma vacina que não protege versus num ensaio num estudo observacional, quando o ensaio clínico diz que a vacina era protetora, que não é o caso das vacinas de Covid. As vacinas de Covid estão na felicidade de entender que os ensaios clínicos disseram que eram protetoras contra a morte e contra a hospitalização, e os ensaios observacionais, de uma maneira assim categórica, mas de uma maneira muito elegante, os estudos observacionais desses dados de vida real, dados secundários, estão mostrando assim abrumadoramente que as vacinas foram eficazes. É a felicidade, né? Mas e se não for desse jeito? Se um estudo observacional for ter um resultado completamente diferente do ensaio clínico randomizado, o que está acontecendo aí? A pergunta que sempre surge é: o mundo real acabou se revelando com determinantes tão poderosos que anularam aquele determinante que o ensaio clínico em condições controladas provou. Mas essa é só uma hipótese, né? Pode estar sendo feito um estudo observacional metodologicamente inadequado ou ensaio clínico ter sido inadequado. Seja como for, o fato de termos várias abordagens e aproximações de um mesmo evento com metodologias diferentes apresenta uma ímpar oportunidade para avaliar a consistência dos efeitos. E eu acho que talvez a gente se perca, às vezes, em discussões inglórias do que é melhor e o que é pior, quando, na verdade, o que deveríamos ver era o conjunto das evidências, tal qual elas foram produzidas, tal qual foi o seu sentido de responder perguntas e entender se elas contribuem para a construção de um conhecimento consistente em relação a um efeito ou não, né? Acho que esse é o sentido disto aqui, que é a nova pirâmide baseada a nova proposta, né, de uma pirâmide baseada em evidências que inclui a possibilidade de ver em profundidade a qualidade e a natureza de evidências de caráter observacional, junto com os ensaios clínicos randomizados, para poder, eventualmente, fazer revisões sistemáticas que façam uma síntese adequada do conhecimento disponível, não de um conhecimento excluído ou incluído a priori, baseado num pressuposto de qualidade que, em termos de ensaios clínicos randomizados, se reporta a realidade de maneira reducionista e, em termos de ensaios clínicos pragmáticos, se aproxima muito da realidade, mas maximiza a possibilidade de impacto ou de incorrer em vieses no sentido das dificuldades de controlar todos os fatores que poderiam afetar. Bom, este tipo de construção, eu acho que pode nos trazer maior informação para tanto os tomadores de decisões do que deve ser recomendado para fazer, quanto dos que individualmente usamos
as evidências para fazer aquilo que inicialmente a gente tinha colocado, de buscar o bem-estar, né, do paciente, todos os milhares e bilhões agora que somos, né, de potenciais pacientes dentro de um sistema de saúde, né? Então, otimizar esse cuidado que está sendo oferecido. Se nós partirmos, né, de que essas evidências, essa medicina baseada em evidências tem uma construção razoavelmente abrangente, né, nós poderemos nutrir esta ideia da tomada de decisão compartilhada com um paciente para otimizar o seu cuidado de uma melhor forma, não é? E por que que isto tem a ver com a vida real? Porque a vida real tem pessoas que precisam decidir junto conosco sobre o que é melhor para elas. E nós precisamos conhecer cientificamente a natureza do problema, nós precisamos também sermos comunicadores eficientes dessa, não vou chamar eficientes, efetivos, né, desse conhecimento, para que o paciente entenda o que está sendo proposto, né, e ele ajude a escolher, sem eximir o profissional da responsabilidade máxima que lhe cabe no processo de dizer o que poderia ser melhor, não é? Para que esse cuidado o paciente seja da melhor maneira possível. Aí, isto é mundo real. Talvez em algum momento, de maneira muito arrogante, vendo das prerrogativas que a simetria de conhecimento favorável a nós nos permite, em termos técnicos e científicos, acabou anulando aquilo que é a outra parte do conhecimento, que diz respeito àquilo que nós falávamos, que tem a ver com os valores os valores dos pacientes, que muito provavelmente estão mais ligados às ideias que eles têm sobre a qualidade da sua existência e o tempo que eles querem viver sobre o planeta. Então, eu acredito que talvez isso também nos conecte com a ideia do mundo real que está sendo chamado, que sempre existiu. Bom, para as agências, finalmente para as agências reguladoras, é evidente que seu arcabouço conceitual muda, né? E a ideia de qual é o objetivo final começa a mudar. As agências reguladoras podem entender de uma maneira diferente, complementar ou acrescer a sua compreensão o valor daquelas evidências de efetividade que são tão essenciais no sentido da construção da fase 4 que as agências reguladoras nunca viram, não é? Nunca viram com consistência, exceto quando, de maneira mais crítica, algum efeito adverso se apresentou, não esperado, se apresentou e matou alguém, né? E elas correm para retirar um produto do consumo, da população. Exceto nessas condições, nunca se preocuparam. E eu acho que a preocupação deve existir, porque, na verdade, não se pode só ver o mundo real no seu sentido de quando alguém está correndo um risco de ter um evento adverso grave. Ele deve ser visto também no sentido de se aquele benefício que está sendo proposto permanece, né? Ou qual é a sua magnitude em subgrupos específicos, por exemplo, tal qual os estudos observacionais estes de dados secundários te estão mostrando, né? Então, eu acredito que as agências reguladoras têm uma pauta para discutir sobre o que vão fazer com essas evidências, o que elas têm que fazer com essas evidências. Não pode se negar esse corpo de evidências feito com a propriedade que está sendo feito hoje, com os cuidados metodológicos que são necessários. E os desafios para o sistema de saúde? Aqui eu queria dizer especificamente para o Brasil, né? O Brasil tem a sorte de ter um sistema único de saúde, apesar de que querem desunificá-lo, né? Mas é um sistema único. E sendo um sistema único, tem uma bela oportunidade de aprimorar os seus sistemas de informação, né? De registro de dados. Não é inventar roda. Noutras latitudes, já essa roda foi inventada. Podemos inventar uma rodinha assim, né? Para customizar as soluções que em outras latitudes já deram certo para o registro adequado dos dados que permitam fazer pesquisa
pesquisas das mais diversas e úteis, né, para a tomada de decisão, tanto em termos do próprio sistema, com incorporação ou não, ou desincorporação de algumas intervenções. Eu fiquei pensando também, quando a gente fala em avaliação econômica, que sempre se fala, né, que as intervenções vão se acrescentando. É muito difícil uma intervenção sair do cenário, né? Às vezes é substituída, sim, mas muitas vezes ela é somatória, né? Ela vai acrescentando custos ao sistema. Evidências deste tipo de mundo real, muito bem construídas, né, com dados secundários, poderiam ser também substrato para a tomada de decisão no sentido de declarar a obsolescência de algumas intervenções. E isso também tem que ser pensado dentro como desafios para o sistema em si. Eu acredito que melhorar os nossos registros é fundamental, e aqui eu queria me referir especificamente à rede EBC, né? A rede EBC de hospitais está apresentando um cenário extremamente favorável para aprimoramento da qualidade da informação que é registrada de maneira sistemática, oportuna e adequada no sentido de gerar dados que permitam buscar informações úteis para a tomada de decisão. Se essa oportunidade não for adequadamente turbinada no seu sentido de colocar o número de pessoas conhecedoras, experts, para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido, o dinheiro necessário para a tecnologia necessária para que aquilo possa ser adequadamente registrado e turbinar, aí vem a seguinte questão, né? Ao campo dos sistemas de saúde que diz respeito à pesquisa. E aí vou me referir especificamente à pesquisa. Também colocar profissionais, expertise, dinheiro e infraestrutura para que a pesquisa que possa ser feita com essa informação seja feita com a qualidade adequada, a gente não vai sair do lugar. Mas é uma bela oportunidade, são tempos de mudança. Eu acho que tempo também de colocar essas pautas em debate para que isso possa ser considerado na construção de novas soluções e que saiamos um pouco de onde estamos para que nós tenhamos o que dizer 10 anos depois. Eu acho que esse pode ser talvez o nosso desafio. E, finalmente, então, eu queria de novo agradecer pela oportunidade e dizer, eu fiquei com o lema da UNB, que já é antigo, né? Que a UNB que vai ser a gente, né? E o mundo também. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pela ótima apresentação, pelas provocações também, né? Que foram várias durante a sua fala. Eu não sei se tem alguém com a mão levantada, parece que eu tinha visto alguém com a mão levantada. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer pelo chat ou podem abrir a câmera ou só o microfone, se preferirem, para fazer perguntas para o professor Gustavo. Eu tenho algumas aqui, mas se... Bom, então eu vou começar, Gustavo. Primeiro, eu concordo com você sobre a questão do vida real. Eu também sempre prefiro falar vida real do que mundo real, me parece mais adequado. E aí eu fiquei pensando, quando você falou isso, que agora a gente tem esse metaverso, que é um mundo fora da nossa realidade, e eu fiquei achando que realmente ensaio de vida real parece para o português mais adequado. Então, eu concordo com você. E você falou, fez várias falas assim que eu fiquei pensando, aqui no HUB a gente está desenvolvendo uma pesquisa de vida real, e eu fiquei pensando nos vários desafios que a gente tem enfrentado durante essa pesquisa e pensando também no público que está assistindo. Porque tem um público que está assistindo que é de pesquisador, um público que está assistindo que eu sei que é de participante de pesquisa e um público que é de pessoas que trabalham na pesquisa nesse tipo de pesquisa. E aí, eu queria que você falasse um pouco, e você fez isso no final da sua fala agora, sobre os desafios que nós, como pesquisadores, temos e sobre o momento que a gente vive. E eu acho que a gente tem muitos desafios para fazer isso na prática mesmo. E quando você falou dos dados, me veio à cabeça esse problema que a gente enfrenta diariamente na nossa pesquisa. É a falta de unicidade dos dados aqui no Brasil. E eu queria, assim, que você falasse da sua experiência, se você tem visto nas reuniões dos conselhos superiores, com o Ministério da Saúde,
se a gente vai ter, no futuro próximo, alguma coisa para corrigir esse problema que a gente tem, que é crônico, e que eu acho que afeta na qualidade dos dados que a gente está produzindo quando a gente faz pesquisas de vida real. Então, Dijane, eu acho que a pauta também é antiga, né? São décadas de estar discutindo para o Sistema Único de Saúde como é que cada indivíduo que vive no Brasil vai ter, né, o seu identificador, seja ele qual for, dentro desse sistema que permita que toda a informação necessária e pertinente para o cuidado da sua própria saúde e da saúde de outros esteja adequadamente registrada e oportunamente disponível para todos aqueles que podem usar essa informação para tomar a decisão. Posta essa questão, me parece que os maiores dilemas são de natureza, dilemas não, desafios, na verdade, são de natureza técnica e de natureza feudal também. E aqui eu vou me reportar a uma pauta que tem que ser colocada, e eu acho que tem que ser colocada, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde. Nós não podemos ter gestão feudal dos dados. Veja o que acontece. A lei de proteção de dados veio para nos ajudar no sentido de podermos usar a informação desde que fosse com a devida responsabilidade. O que acontece quando a lei de proteção de dados chega a um país onde a gestão da informação é feudal? Onde tem o indivíduo A, B, C ou D, a instituição A, B, C ou D, que detém uma informação relevante que não compartilha porque não quer. Não porque não deva ou porque não tem obrigação, é porque não quer. E por que não quer? Porque isso significa exercício de poder. E por que isso significa exercício de poder? Porque isso significa que você tem na sua prerrogativa a possibilidade de decidir quem vai usar e quem não. Leia-se, de fato, na prática, um poder, né? Porque, na verdade, essas pessoas que se negam instituições que se negam a oferecer os dados, são instituições que, de pouco, usam esses dados. Mas, felizmente, né, existem iniciativas que têm conseguido quebrar alguma coisa no sentido de acesso a esses dados. Bom, o grupo do Maurício Barreto na Bahia é um deles, né? A criação desse Big Data, do qual sai esse tipo de estudos de efetividade vacinal e outros estudos que eles fazem, né, nas mais diversas doenças, vem de quebrar algumas barreiras, mas de quebrá-las para inclusive, né, dentro de uma instituição que começa a cuidar dessa matéria com responsabilidade. Mas isso não é um assunto generalizado no Brasil. Esse tipo de espírito de dizer, não, as bases têm que estar todas disponíveis e todas juntas para todos aqueles que queiram usar. Eu acredito que se alguém bater a porta do pessoal que trabalha o Big Data aí na Federal da Bahia, com uma hipótese plausível e razoável com um projeto X, que consiga ter acesso a esses dados para usá-los dentro da responsabilidade devida dentro da lei dessas informações. Imagino que isso seja tranquilo. Eu nunca pedi, né? Mas imagino que, já que eles conseguiram, né? Imagino que eles liberam para terceiros a possibilidade. Mas, de qualquer jeito, voltando ao ponto que você fala, é mais do que oportuno insistir que a gestão feudal dos dados, né, ela custa ao país muito dinheiro, custa ao país a não realização dos estudos que eventualmente poderiam aprimorar a saúde da população. Na verdade, é importante saber até quanto se deixou de fazer por conta desse tipo de gestão. E deve ser rotulada assim, né? É gestão feudal da informação. Assim que é o rótulo para ela. Eu gosto desse rótulo feudal, sabe por quê? Porque até a gente reconhecer o feudalismo no processo, a gente não consegue desconstruí-lo. É o mesmo que na universidade. A mesma coisa na universidade. Se a gente não se vê como herdeiro de uma tradição feudal, a gente não consegue transpô-la.
Então, eu acho que é importantíssimo essa questão de repensar, né? E, de novo, são vozes que se tem que alçar. Cada um que tem dificuldades deve se juntar a todos os que temos dificuldades para fazer essa transformação. Eu tenho certeza, por exemplo, que o grupo do Maurício fez coisa parecida, né? Juntou um monte de gente para fazer o que hoje estão fazendo, entre os quais o Gerson que pediu a palavra aí, tá? Obrigado. Obrigada, Gustavo. Gerson? Boa tarde, me ouvem? Obrigado, Gustavo. Foi uma delícia ser aluno hoje, não trabalhar e ficar ouvindo você falar. Você tem toda a razão no termo feudalismo. Os bancos de dados do Ministério do Desenvolvimento Social, da Bolsa Família, que é o maior dado que tem no SIDAX, eles atropelaram. A ministra Tereza Campelo, reitor da UFBA e presidente da Fiocruz, assinaram aqui, inclusive dentro do período eleitoral, porque a gente começou a mostrar evidências do Bolsa Família no processo de adoecimento de proteção à saúde. Mas no Ministério da Saúde, o feudo é tão importante que, olhando o organograma do Ministério hoje, você identifica 4 áreas de proteção de dados, 4 coordenações gerais, mais o DataSUS, mais um departamento. Essas áreas estão fora do DataSUS. Então, é um feudalismo. No processo de recebimento dos dados do SIDAX, havia um rapaz de 26 anos terceirizado, portanto, ele não é servidor público pela lei da proteção de dados, e Maurício Barreto e eu escutamos dele que nós não éramos confiáveis, porque tinha dado identificado. Tamanho é o feudalismo dos dados. E, infelizmente, ainda os dados que o SIDAX recebe estão no CPF do Maurício ou no CPF do Barral. Porque não aceitam, mesmo a Fiocruz sendo uma instituição que pertence ao Ministério da Saúde, não aceitam, não vai nem para o CNPJ, vai para o CPF da pessoa. A UNB é signatária, tanto quanto a Fiocruz, das bases de dados do SIDAX. Mas se você pedir um dado, por exemplo, para estudar na sua área que você gosta de estudar, identificar de leishmaniose, você vai ter um processo de curadoria dos dados dentro do SIDAX para receber uma base identificada, ou possivelmente já vai ser desidentificado e mandado com o linkage pronto para você. Tamanha é a burocracia até hoje relacionado a isso. Quando eu deixei o Ministério da Saúde em 2010, havia naquela altura 282 sistemas de informação diferentes. E todos têm interoperabilidade. Então, interessava se a pessoa tinha AIDS, mas não dizia naquele sistema se ela tinha também tuberculose ou malária. Tinha que ir no outro sistema. Mesmo que o remédio de AIDS matasse as pessoas que tivessem malária. E para tentar unificar isso, no Rio de Janeiro, na Secretaria Municipal de Saúde, quando o doutor Adib era vivo e pediu ajuda para formular o plano de saúde lá atrás, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente conseguiu não ficar imobilizado pelo passivo, que era muito grande, 6 milhões de habitantes, mas a gente começou o ativo. Hoje, toda criança que nasce no Rio de Janeiro, dentro do serviço público-privado, sai com CPF. Já sai com CPF, para tentar que os sistemas tenham alguma interoperabilidade. Então, a gente está avaliando, como você disse, grandes bases de dados do Brasil inteiro, mas onde a gente tem tido maior facilidade de cruzar dados e responder oportunamente as questões formuladas pelos gestores é no município do Rio, por conta de permitir um barramento através do CPF. O desafio, como você mesmo disse, né, nós estamos em tempos menos sombrios, mas construir demora muito e destruir é muito rápido. Então, o desafio que se coloca agora para o próximo governo é um desafio enorme de quebrar esse feudalismo, e o seu exemplo foi muito bom, né? Nós, pesquisadores da vida acadêmica, quando temos nossas amostras, elas são nossas amostras. Então, se você vê a quantidade de colegas que têm resistência a biobanco, comparada a biorepositório, que aí no biobanco ele perde o poder de ser o dono da amostra biológica, isso é uma cultura nossa, você tem toda a razão e foi muito feliz nesse exemplo. Obrigado a vocês dois. Obrigado, Gerson. Obrigada, Gerson. Gustavo, eu queria te pedir... A Deide levantou a mão.
Então, vai lá, Deide. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Gustavo por ter aceitado o nosso convite e por ter feito novamente uma brilhante palestra dentro do nosso evento. E, Gustavo, quando você mostrava aquela ferramenta Preces, como todo pesquisador que está envolvido nesse momento com um estudo sobre vacina, né, fiquei tentando localizar a gente ali. E muita coisa ali passa pela formação de pesquisadores, né? Desde a equipe que vai trabalhar lá na ponta, seguindo o protocolo, como você coloca, sem criatividade, aos pesquisadores responsáveis pelos centros. E aí eu queria trazer um pouco a responsabilidade da universidade em formar essas pessoas, né? Nós enfrentamos situações aqui no estudo em que, quando eu me deparo com alguma notícia, eu fico até assustada por entender que aquilo era um conhecimento básico que qualquer pessoa envolvida com a pesquisa clínica deveria já trazer, minimamente, né? E isso não é tão claro assim, às vezes até para pesquisadores renomados, né? Que estavam, por exemplo, envolvidos com pesquisa básica e que estão migrando para pesquisa clínica. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre a responsabilidade da universidade também na formação dessas pessoas, desses profissionais que saem dos cursos de graduação sem sequer saber o que é uma pesquisa clínica. Como é que você vê isso, por exemplo, dentro da faculdade de medicina, dentro do currículo da medicina? Obrigado, Deide, pela pergunta, pelo convite, viu? De novo. Bom, o desafio é enorme, né, Deide? Com certeza isso está em pauta para a reforma curricular do currículo da medicina, que deve ser feita neste próximo ano. A gente vai fazer a primeira revisão do nosso currículo, que concluiu a primeira turma no ano passado. Porque eu acho que, de novo, é o mundo real que nos impacta. E vou começar pelo mundo real, então. O mundo real para a Faculdade de Medicina foi extremamente doloroso na pandemia, por vários motivos. O primeiro deles é porque egressos da nossa faculdade conduziram experiências clínicas muito distantes de qualquer boa prática clínica e que acabaram, inclusive, em retratação de trabalho publicado, né? Numa revista que, na verdade, nem deveria ter publicado, mas foi. Fomos impactados também por um certo ativismo em redes, né, que claramente aderiu ao pessoal anti-ciência, né, e negacionista, egressos da nossa faculdade, né. Estou falando da faculdade de medicina que eu conheço mais, né? E houve ainda a infelicidade onde um grupo de gente dentro da faculdade de medicina ou egresso da faculdade de medicina que sofreu agressões por parte de outros grupos, né? Por termos aderido à ciência, né? E negado o negacionismo, vamos por assim, né? Então, bom, esse é esse é o mundo real. E esse mundo real acabou nos impõe, né? Não tem jeito, né? A gente tem que reconhecer essa realidade que nem estamos dizendo que vamos reconhecer o feudalismo. E nós precisamos fazer alguma coisa, né? Evidentemente, não fizemos uma tarefa de casa. E a tarefa de casa tem a ver principalmente com a qualidade da experiência em participação em pesquisa científica que oferecemos. Primeiro, não oferecemos para todos. Não oferecemos sistematicamente. Temos um sistema de tutoria que pode não estar aderindo às boas práticas, né? Em pesquisa, seja ela clínica ou não. Em pesquisa de laboratório também. Ou seja, nós precisamos termos altos padrões de referência, tanto para os ensinadores quanto os que estão aprendendo a tarefa.
Nós temos, nós temos no currículo alguma questão da dimensão ética do cuidado aos pacientes, mas não temos no currículo incluída uma dimensão ética daquilo que significa a geração responsável das evidências em corresponsabilidade com os participantes de qualquer pesquisa. Então, na verdade, o caminho é tamanho do mundo real, vamos por assim, né? Esse mundo real que devemos abordar. E eu acho que esta palestra aqui, esta fala aqui, está me servindo muito para consolidar algumas ideias daquilo que podemos propor lá nos nossos conselhos, né, e nos grupos de trabalho na Faculdade de Medicina para fazer essa transformação desde a base. Isso vai demorar 7, 10 anos para ter resultado. Mas se a gente não começar agora, a gente vai demorar 30, 40 ou 60, igual ao desenvolvimento arcaico de produtos vacinais. Entendeu? A formação de pessoas está no ritmo ainda da vacina da febre tifoide, né? Então, vamos trazê-la para o ritmo da Covid de alguma forma. E eu acho que a gente vai ter muito trabalho nesse sentido. Imagino que o desafio nos outros cursos da saúde seja semelhante. E aí, Gustavo, a gente tem sempre que correr atrás do prejuízo, né? Então, só fazendo um link com o que você trouxe da oportunidade da rede EBSER, que nós estamos falando de 40 hospitais universitários, então, realmente, eu acho que é perder uma oportunidade, não investir de verdade na pesquisa em rede nesses hospitais, mas aí não só em tecnologia, contratar pessoas e formar pessoas para que possam desenvolver essas atividades aqui dentro, né? Então, é estar olhando para a estrutura física, mas também para a formação de pessoas, porque senão a gente nunca vai ter segurança desses dados que nós estamos entregando de vida real, né? Isso, é isso, Deide. Acho que é muito importante. Eu fiquei pensando aqui no que você falava, bem rapidamente, que assim como nós tratamos como situação crítica, né, a segurança do paciente em termos de infecção hospitalar, e esse é o conteúdo universal para todas e para todos os que cruzam a porta da instituição, nós também deveríamos ter conteúdo mínimo do que diz respeito à pesquisa clínica que o cenário do Hospital Universitário oferece dioturnamente, né, para todas e todos. Eu acho que agora já vamos tarde, né, e acho que a gente poderia pensar, né, em propostas que saem das falas, eu acho que é legal isso, poderia pensar em conteúdo básico, mínimo, né, para aqueles que já fazem pesquisa, ótimo, os alunos até podem gostar, mas estou falando de todo mundo, né, dos profissionais, os estudantes, os residentes, os preceptores, né, todos os staffs. Tem conteúdo mínimo que diz respeito à pesquisa clínica? Será que nós podemos trabalhar esse espaço de alguma forma, a motivá-los, por exemplo, a que na sequência façam outras coisas, como da mesma forma que a gente trata a infecção hospitalar, que podemos tratar da biossegurança em algum tipo muito, aí vou chamar de pragmático, né? Modo pragmático de a pessoa, já que a formação está deficitária, a gente tem que colocar o nível mínimo necessário para que, atravessar uma porta de uma instituição tão complexa como o hospital, isso se faça com propriedade, né? Obrigada, Tijane. Imagina, eu concordo com vocês dois, eu acho que como docentes também é nossa responsabilidade, isso também acontece aqui na Faculdade de Saúde, professor Gustavo, não é só na Faculdade de Medicina, e eu e Deide vemos, pensando sobre como a gente pode melhorar esse ponto, eu acho que é uma das coisas que a gente pode pensar junto com você depois para fazer isso, que eu acho que é fundamental para todo mundo, para todos os níveis, e a começar aqui pela graduação. Bom, nós estamos na nossa hora já são 3h33. Eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, repito que o certificado de presença vai estar disponível no site em até 30 dias. Muito obrigada, Gustavo, pela fala. Obrigada à presença de todos vocês e até a próxima. E continuamos com as outras palestras da jornada. Obrigada, gente. Tchau. Muito obrigado, tá? Boa tarde a todas e todos.